Muito obrigado pelo convite, que a Leonor, a Ângela, a Gláucia e o pessoal do sindicato e do Museu de História da Medicina me fazem para, nessa oportunidade, conversar um pouco sobre questões que envolvem a maturidade e, ao mesmo tempo, na minha opinião, questões médicas que podem definir destinos. Isso é muito importante que as pessoas tenham em mente que a medicina nos oferece hoje, ao contrário do passado, possibilidades muito interessantes de intervenção no nosso próprio destino. Que interessante isso, né? Nós podermos agir de modo a interferir no próprio destino na saúde. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente pensa no destino médico dos indivíduos, nós imaginamos como abordagem, talvez a inicial, perguntar de que morrem as pessoas naquela região geográfica específica. Bem, nós sabemos que no Rio Grande do Sul, as causas de morte, hoje, na nossa população, são divididas do ponto de vista mais esquemático nas causas cardiovasculares, que é cerca de 25% a 30% do total, câncer, que é em torno de 20% a 25%, dependendo da região do nosso estado, e depois vem as outras razões de morte, como, por exemplo, as causas externas, que são os acidentes, as mortes violentas, não é? Por violência entre pessoas, ou violência no trânsito e assim por diante. E depois causas infecciosas e outras causas de menor importância. Quando eu penso no destino médico dos indivíduos, e é muito importante isso porque assim as pessoas se sentem um pouco mais participativas no seu destino médico. As coisas passam a não acontecer simplesmente por força do acaso, elas têm a interferência do próprio indivíduo. Então, vamos começar um exercício, já que eu falo para pessoas com diferentes níveis de conhecimento médico, não é? Até não médicos. Então, eu acho que a linguagem tem que ser simples e muito clara. Bem, se eu olhar essa pizza, vamos chamar assim, essa torta da mortalidade no Rio Grande do Sul, nós vamos ver que, como eu falei, cerca de 30% tem a ver com as causas cardiovasculares. Que causas são essas? São as mortes por infarto, aterosclerose, insuficiência cardíaca e assim por diante, não é? Nesse grupo, a causa isolada mais importante de morte, de todas elas, é, sem dúvida, a hipertensão arterial sistêmica, a pressão alta. A pressão alta, se nós olharmos estatísticas internacionais, na maioria dos países, ela é o fator isolado de maior impacto na mortalidade. O que eu quero dizer com isso? Que se nós pudermos enfrentar o problema da pressão alta, tratarmos os pacientes e identificarmos esses pacientes precocemente, nós evitamos a causa mais importante dentro do grupo das causas de morte cardiovasculares, que é praticamente 1/3 de nossas mortes do Rio Grande do Sul. O que mais que nós podemos fazer do ponto de vista desse grupo de morte cardiovascular? Nós temos a hipertensão arterial, que depende basicamente de nós fazermos a identificação dos hipertensos, e os hipertensos têm um problema muito parecido com os diabéticos, muitas vezes, e com as pessoas que têm colesterol alto, que grande parte da história natural da doença se dá de um modo silencioso. Ou seja, a doença vai progredindo e o indivíduo não tem a menor ideia que esteja acometido por ela. Então, se nós não fizermos alguma coisa em saúde pública, ou seja, medir a pressão arterial, medir a glicose na diabetes, ou medir o colesterol na hipercolesterolemia, nós teremos indivíduos que, por muito tempo, serão afetados por essas causas de morte sem que eles próprios o saibam. Então, nessa fatia do bolo das doenças cardiovasculares, nós podemos fazer várias intervenções que fazem com que a gente reduza a mortalidade.
Medir a pressão arterial nos indivíduos sadios, adultos e crianças. Criança também tem pressão alta. E muitas vezes a identificação de pressão alta em criança pode ser determinante para a sua vida, no sentido de que muitas causas em crianças são totalmente removíveis, totalmente resolvíveis, curáveis. Então, identificar pressão alta não é só questão de adultos, é questão de crianças também. Então, medir a pressão arterial pode ser um momento maravilhoso de nós identificarmos a doença e tratarmos, e assim reduzirmos mortalidade. Que outras causas de doença cardiovascular nós temos impacto no nosso destino? Medindo o colesterol, nós podemos identificar aquelas pessoas que têm colesterol alto. Tem que medir no sangue. Ninguém diz, eu tenho colesterol alto, ou apareça externamente na figura física do paciente que ele tem colesterol alto. Isso é muito raro ter algum sinal por algumas características que às vezes aparecem perto da órbita, assim, né, com concentração de gordura, mas o principal é que a hipercolesterolemia ela é silenciosa. Então, medir o colesterol. Os adultos, todos eles devem medir o colesterol em algum momento. Guardem isso. O diabetes mellitus, o diabetes é um fator de risco muito importante para doenças cardiovasculares, porque ele afeta os rins, o coração, as artérias, o cérebro, a retina. Então, os diabéticos são um grupo de muito risco. E grande parte dos diabéticos, ou seja, os diabéticos do adulto, os diabéticos tipo 2, o do obeso, é o diabetes aquele que a gente reconhece pelo exame de sangue, mostrando a glicose elevada. Então, medir a glicose em algum momento da vida adulta é imperativo para nós identificarmos um grande grupo de risco por morte cardiovascular que normalmente passa anos de modo silencioso. Qual é a prova do que eu estou dizendo? É que muitos desses adultos obesos que vão ao médico numa revisão se descobrem diabéticos tipo 2 na consulta através do exame de sangue da medida da glicose, porque ela é silenciosa em grande parte da doença. Mas o fato de ser silenciosa não quer dizer que não afete os nossos órgãos. E muitos desses pacientes, quando são identificados como tendo diabetes pela medida da glicose, desses diabéticos do tipo 2, eles já têm várias alterações crônicas, complicações crônicas da doença que poderiam ser evitadas ou minimizadas com o diagnóstico mais precoce. Então, medir a pressão, medir o colesterol, medir a glicemia, outros aspectos, cuidar do nosso sedentarismo. O exercício físico regular é muito importante para que a gente evite o sedentarismo e a obesidade, que também são fatores muito importantes de risco cardiovascular. Como é que se faz isso? No indivíduo normal, eu acho que a melhor recomendação é que ele encontre uma forma de exercício físico que possa ser feita com prazer, sem modificar o seu modo de viver. Por exemplo, caminhar. É muito mais importante o exercício regular ao longo do tempo do que um exercício extenuante feito a cada 3 meses. Então, as pessoas que não têm, digamos, uma estrutura ou não têm condições, digamos, até de logística de sua vida profissional para ter uma academia ou algum exercício mais, assim, sofisticado, que caminhe, que encontre um momento do dia em que faça caminhadas no plano com a sua esposa, com o seu esposo, com o filho. Isso é uma forma de exercício físico que pode ser feito ao longo de muitos anos e que pode ser um hábito das pessoas. Caminhar. Então, repetindo, como é que se interfere no destino com as doenças cardiovasculares, que é 1/3 das mortes em nosso estado? Medindo a pressão arterial, medindo o colesterol, medindo a glicose, evitando o sedentarismo, evitando a obesidade, fazendo exercício físico. Claro que há pessoas que têm história familiar e que tenham outras suscetibilidades. Os grandes obesos, por exemplo, têm alto risco. Um obeso desses mais mórbidos, eles têm pelo menos 10 a 15 anos a menos de vida que os demais. Olhem na Rua da Praia, os velhinhos que caminham na Rua da Praia. Não há velhinho de mais de 90 gordo.
os gordinhos já morreram há muito tempo. Então, eu sempre repito que isso é uma prova da realidade, não é? Então, aqueles obesos que não conseguem se controlar com uma dieta e com exercício físico, esse obeso deve ser encaminhado sempre para um especialista que vai lidar com aquelas causas mais específicas de uma obesidade mais grave, que nós chamamos de obesidade mórbida, que até cirurgia, às vezes, pode ser uma alternativa. Bem, eu falei dessa torta, dessa pizza, em que nós dividimos os nossos riscos de morte, que 1/3 delas tem a ver com essas causas cardiovasculares, e já mostrei aos senhores e senhoras como interferir no nosso destino nessas circunstâncias. Repetindo, medindo a pressão arterial, medindo o colesterol, medindo a glicemia, evitando o sedentarismo, evitando a obesidade e indo ao médico. Bom, e o resto? Nos outros 20 a 25% das mortes de nosso estado, que são as mortes por câncer, nós temos aí grandes oportunidades. Câncer se pode reduzir mortalidade e morbidade de maneiras muito reconhecidas hoje. Ou seja, é possível interferir no destino de uma pessoa com relação à sua chance de morte por câncer de uma maneira muito eficiente. Eu vou dar exemplos. Se nós olharmos o câncer de pulmão, que talvez seja o maior matador, o câncer de pulmão, como os senhores e senhoras bem sabem, é plenamente evitável se nós eliminarmos o tabagismo. Como é que se elimina o tabagismo? Não é fácil parar de fumar. Quem fuma ou fumou sabe a dificuldade. Não é uma questão de caráter, de determinação. Isso é uma doença que envolve uma farmacodependência. O cigarro, além de ter os milhares de substâncias que são cancerígenas e tóxicas, tem uma coisa chamada nicotina. Nicotina é uma das substâncias que mais dependência produz no planeta. Ela perde para muito pouca coisa. Perde para cocaína, heroína, crack, essas coisas, mas é um fator de adição muito importante. Então, não é fácil que a gente pare de fumar. Como é que se faz? Se evita o tabagismo através de métodos para o fumante que fazem substituição da nicotina, aspectos de educação, do ponto de vista de explicar as consequências do tabaco, mas é fundamental no fumante mais pesado que se faça aquela substituição da nicotina e o desmame progressivo daquele fator de dependência. Como é que se faz isso? Através da administração de nicotina por especialistas. Isso é feito até no posto de saúde. Para a pessoa em geral, vale muito aquele conceito de que casa de gente que não fuma tem muito menos chance de ter filhos e netos fumantes. Então, o exemplo do pai e da mãe em não serem fumantes é muito importante. O tabaco também é uma causa de morte e de doença, não só para quem fuma, mas para o chamado fumante passivo, que é aquele que convive em casa com o fumante, ou no trabalho, ou de alguma forma em ambiente mais fechado. Então, muitas vezes, se tem alguém que vem ao médico com uma doença ligada ao tabaco e que diz não ser fumante, mas é familiar de um fumante, convive com um fumante. É o chamado fumante passivo, que também tem risco. Então, tabaco é um fator fundamental para reduzir mortalidade por câncer de pulmão. Se nós olharmos o câncer de mama, é muito importante que nós estimulemos as mulheres adultas a fazerem a mamografia periódica. Por quê? Porque a mamografia ela é melhor que o autoexame das mamas e que até o exame do médico. Vou dizer de novo, há estudos, há um feito na China, que é um estudo muito importante, que mostra que, se nós compararmos a mamografia com a educação para a saúde, o autoexame periódico, o exame pelo especialista ou no posto, a mamografia ganha dessas intervenções. Não quero dizer aqui que as pessoas não devam fazer o autoexame, é muito importante notar uma diferença na mama, ou que alguém examine, alguém especializado, mas é muito importante não tirar o valor preponderante da mamografia como intervenção para reduzir o número de casos avançados. A mamografia detecta o câncer de mama muito mais cedo e muito mais curável do que o exame da mama, e também a mamografia é capaz de detectar lesões pré-malignas, antes de virar câncer. Aqui eu vou trazer um conceito que prevenção é quando nós removemos fatores que vão causar uma doença que não aconteceu ainda. E detecção precoce é quando nós detectamos uma doença que já existe
na fase mais inicial possível. No câncer de mama, através da mamografia, que em países como o Brasil é feita a partir dos 50 anos, em algumas regiões do país, como o Sul, é recomendável até a partir dos 40, e ela tem esse papel de ela identificar lesões muito mais precoces do que a mão humana, e também lesões pré-câncer, em que a gente pode interferir nessas lesões, que são lesões pré-malignas, removê-las e a paciente evitar o câncer de mama. Pulmão, cigarro, mama, mamografia, não é? Cólon. O câncer do intestino grosso, a maneira mais importante de reduzir mortalidade é se nós fizermos a colonoscopia. Claro que a pesquisa de sangue oculto nas fezes pode ser interessante, o toque retal, mas a colonoscopia, ela dá uma visão ampla de todo o intestino grosso e pode identificar a lesão, que é a lesão que leva ao câncer do intestino, que é o pólipo, que é uma lesão benigna que pode malignizar ou não. A colonoscopia, ela não só identifica esse pólipo, como pode removê-los. Essas intervenções são fundamentais e todas as pessoas de 50 anos ou mais devem fazer esse exame de colonoscopia periodicamente. Eu, quando fiz 50, entre os presentes que eu me dei, foi uma colonoscopia. Por quê? Porque eu quero viver o mais feliz e por mais tempo possível. Então, isso é uma maneira de reduzir mortalidade por câncer de intestino grosso. De que maneira? Removendo lesões pré-malignas, os pólipos mais suspeitos, e removendo tumores iniciais. Então, a colonoscopia seria o grande exame que nos ajuda a reduzir mortalidade por câncer de intestino. O câncer do colo do útero também é muito importante no sentido de se reduzir mortalidade. Países ricos, países desenvolvidos, raramente perdem hoje pacientes por câncer de colo de útero. Isso é uma doença, infelizmente, de países pobres, países onde a saúde pública não tem a eficiência que nós gostaríamos. E como é possível, no exame ginecológico, coletar facilmente material do cólon? Esse exame chamado Papa Nicolau é fundamental nas mulheres com vida sexual ativa para identificar também lesões pré-malignas, que a gente pode remover, e o câncer inicial. O câncer do colo do útero também tem uma peculiaridade de que ele tem a ver, na sua vasta maioria, com a infecção pelo papiloma vírus humano, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, todas as medidas que se puderem fazer de sexo seguro, camisinha e outras intervenções, evitar múltiplos parceiros, por exemplo, essas coisas podem ser muito importantes na saúde da mulher e evitando o câncer do colo de útero. E há uma grande novidade nessa área, que é a vacinação contra o HPV. Essa vacinação é tão importante para reduzir o risco de infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV, e, por conseguinte, essas lesões precursoras que vão levar ao câncer de colo de útero, que há hoje vacinação para crianças, meninas de 8 a 12 anos, no Brasil e em qualquer lugar do mundo. É muito importante que os pais saibam essa informação e levem as suas filhas para fazer essa vacinação. Há quem diga que também em meninos isso pode ser importante para evitar o papiloma que acontece, o condiloma, que vem, perdão, do papiloma vírus no menino, ou também, às vezes, o câncer de pênis. Então, sobretudo nas meninas, já há esse consenso internacional de que a vacinação contra o HPV pode reduzir de forma dramática os casos de câncer de colo de útero. Bem, eu falei do câncer de pulmão e o cigarro, eu falei do câncer de mama e a importância da mamografia, eu falei do câncer de intestino e a importância da colonoscopia, e eu falei do câncer de colo de útero e a importância dos exames do Papa Nicolau, o preventivo, não é? O citopatológico, falei da vacinação, do sexo seguro. Vou dizer umas palavras também sobre um outro tipo de tumor que é importante, que talvez não mate tanto, mas que é muito importante em termos de números de casos, ainda mais no sul do Brasil, em que nós temos muito imigrante europeu, não é? Que tem um tipo de pele que não foi selecionado na evolução da nossa espécie no planeta para conviver com essa exposição ao sol dos países tropicais. O Rio Grande do Sul, como tem muito imigrante europeu e tem um tipo de clima subtropical, tem essa combinação que traz uma alta probabilidade de câncer de pele.
O câncer de pele tem como sinal de alerta, obviamente, a lesão pigmentada que muda sua característica. Então, a pessoa que tiver uma lesão de pele pigmentada que mudou a cor, ficou irregular, cresceu, merece ser removida ou avaliada por um dermatologista. Uma área de pele em que não havia lesão pigmentada e surge uma lesão, também deve ser levada como sinal de alerta. Aquelas pessoas que vivem em família têm que sempre pedir que alguém olhe o dorso, porque nós, olhando no espelho, facilmente podemos identificar lesões que estão acessíveis ao nosso olho no espelho, mas a parte posterior fica desfavorecida. Então, é muito importante que alguém peça que, de tempos em tempos, isso seja visto. Obviamente que um adulto deve ter como hábito ir ao dermatologista de tempos em tempos para poder fazer essa avaliação. Bem, eu falei até agora, vejam que interessante, de várias oportunidades de intervenção de nós mesmos como indivíduos para reduzir fatores de risco dessa torta, dessa pizza de 100%, cujos 30% são as causas cardiovasculares, que eu mencionei como reduzir o nosso risco. Esses 20%, em média, que são as causas neoplásicas ou câncer, não é? E tem outras coisas que eu acho que merecem alguns comentários. A nossa terceira causa de morte no estado são as causas externas. Essas causas externas têm a ver com morte no trânsito e a morte violenta entre pessoas. Quais os fatores mais importantes aí? Eu lembro que o álcool é muito importante como fator de risco para os acidentes de automóvel e assim por diante, para a morte violenta entre pessoas. E também um outro fator que é muito importante hoje é a morte, por exemplo, por acidentes de motocicleta. Se nós olharmos a morte em jovens, adultos jovens, o que predomina hoje é essa morte violenta em acidentes de motociclismo. Esses são os doadores de órgãos, os jovens que morrem, infelizmente, muito prematuramente num acidente de moto, não é? Isso é muito importante aqui no nosso estado. A maioria das mortes em adulto jovem em Porto Alegre tem sido por acidentes de motocicleta. E as drogas, a dependência química, a crack e outras drogas também é um fator muito importante de conflito e digamos, de morte por enfrentamento entre pessoas. Vejam que isso representa talvez 10% de nossas mortes. Então, se nós olharmos essas três possibilidades que eu menciono, as causas cardiovasculares, 30%, as causas malignas, 20%, e os 10%, mais ou menos, das causas externas, nós já temos aí como interferir em 2/3 das mortes em nosso estado. Vejam como nós podemos interferir no próprio destino. Uma coisa que me chama a atenção e que eu acho fundamental é que uma exposição sobre riscos e como mudarmos o nosso destino, ela, num país como o nosso, que é tão desigual, em que nós temos um índice de analfabetismo grande, um índice de má informação nas classes sociais mais baixas muito elevado, um sistema de saúde que falha muito em acolher o indivíduo, é muito importante que nós tenhamos em mente que, no mundo real, o acesso das pessoas para poderem ter essa informação que eu acabo de apresentar como uma possibilidade de mudar o próprio destino, não é? Porque essas são as 3 primeiras causas de morte e há várias oportunidades aí de reduzir o risco, não é? Uma outra causa seriam as doenças infecciosas, as infecções respiratórias nos meses de inverno e assim por diante, que também é um quarto componente, e depois outros de menor relevância, mas o que eu quero dizer é que, num país como o nosso, eu diria que qualquer oportunidade que nós tivermos de que o paciente entre no sistema de saúde, por qualquer porta, ele deveria ter o esforço da equipe no sentido de ter claramente essas ações que eu acabo de mencionar, que podem reduzir de forma dramática o risco de morte na população. O que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que chegar no sistema de saúde pelo dermatologista não fique, durante a consulta, só na questão que o trouxe. Que o médico rapidamente faça um checklist, um escrutínio, se a pessoa mediu a pressão arterial recentemente, mediu o colesterol, mediu a glicose no sangue, se ela faz exercício físico, se tem obesidade ou não, se faz o tema de casa da prevenção e detecção precoce do câncer, se não fuma, se ela faz
o Papa Nicolau, se ela tem mais de 50 anos, se já fez a colonoscopia, se é uma mulher de 40 anos, pelo menos para cima, 50, obviamente, se já fez a mamografia, se é uma mulher com vida sexual ativa, se já fez os exames preventivos, se vacinou a sua filhinha de 8 a 12 anos e assim por diante. O que eu quero dizer é que qualquer oportunidade de uma pessoa, de um brasileiro, de ter acesso ao sistema de saúde, de ter informação sobre saúde, é preciosa. Entre pela porta que entrar. Alguém que entre por uma consulta para, digamos, tratar uma pneumonia, que o médico e a equipe de saúde tenha consciência de que essa pessoa não pode ir embora sem saber essas coisas que nós conversamos hoje. É muito simples. Não são mais do que 15 a 20 instruções. É algo que a pessoa, uma vez capacitada, uma vez se apropriando dessas informações, ela pode ter um pouco de controle sobre o seu próprio destino na saúde. Eu lembro que no país, mais ou menos 4 de cada 5 brasileiros conta exclusivamente com o Sistema Único de Saúde. Pacientes privados, convênios, formas de tratamento de saúde através de cooperativas ou de forma por grupos, isso é exceção. É 1 de cada 5 brasileiros. 4 deles só têm o SUS. Então, eu peço que aquelas pessoas que talvez assistam hoje essa sessão, que sejam jovens estudantes de medicina ou de enfermagem, qualquer integrante da equipe de saúde, que lembre o que eu disse hoje. Há várias oportunidades na área cardiovascular, na área do câncer, na área dos nossos hábitos, que nós podemos dizer para as pessoas, nós podemos informá-las, e com isso se reduz mortalidade. É muito importante que as pessoas saibam que o médico do SUS é o médico particular de 80% dos brasileiros. Então, é muito importante que aquele momento da consulta seja um momento de grande oportunidade de intervenção em saúde numa população que muitas vezes não tem a menor ideia do que eu comentei hoje. Então, é uma questão até de cidadania, que o profissional de saúde fique atento a esses itens que eu usei como exemplo, a vários outros. Eu apenas, por uma questão de tempo, eu tenho mais 3 minutos, eu vejo, para essa sessão, que eles tenham bem claro a lembrança dessas várias intervenções que eu mencionei, que são claramente associadas com redução de mortalidade e naquelas áreas em que nós mais morremos no nosso estado. Ou seja, nós sabemos do que morre o gaúcho. E nós sabemos que, das causas mais importantes de morte, 2/3 delas, pelo menos, olha que importante que eu digo, nós temos várias ações em saúde pública que podem reduzir o número de casos, ou seja, prevenir, não deixar que aconteça, ou então detectar precocemente, para que ela não tenha as mesmas morbidades e mortalidade que poderia ter de uma doença deixada ao seu próprio destino. Então, resumidamente, o que eu quis apresentar hoje, eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês do Museu de História da Medicina e falar um pouco do destino na área médica, não é? Falar de como nós podemos, na maturidade, olhar para a saúde com um olhar de quem quer interferir no próprio destino, e que eles possam ser, esses homens e mulheres maduros, possam ser vetores de transmitir saúde pública para todos da família, da vizinhança, porque as pessoas, infelizmente, não recebem das instituições formais do governo as informações que deveriam receber. Isso é apenas um dos aspectos de nossa injustiça social que nós conhecemos muito bem. Lembrem que 4 de cada 5 brasileiros só tem o SUS. E o SUS, então, deve ser um local sagrado de excelência médica em que cada um que entre no sistema, nem que seja brincando com vocês, para pedir uma informação na porta do posto. A metáfora seria que essa pessoa que passa pelo posto para pedir uma informação, ela é levada para dentro do sistema, porque aquilo é uma oportunidade única de ele ser informado, e se faz esse checklist rápido das causas principais de risco de morte em nosso estado, e assim esse gaúcho e esse brasileiro pode mudar o seu próprio destino. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu acho que eu chego assim aos 30 minutos dessa minha exposição.
E eu agradeço a quem me assistiu, e se tiverem interesse de fazer alguma pergunta, eu, por questões pessoais, não vou poder estar ao vivo, mas estou esperando pelas perguntas através do telefone e do WhatsApp, que eu já deixei com a Gláucia e com o pessoal do museu. Um abraço, então, a todos. Muito obrigado.